E agora aqui, voltando, Hebreus, o versículo 7, e ele termina dizendo: e imitem a sua fé. E nesse ponto aqui, do imitem a sua fé, temos dois versículos para a gente ler. Um que se encontra em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que diz: tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. É uma palavra bastante conhecida. E a outra palavra, ela está lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo 18 ao versículo 25, que nós já lemos aqui essa palavra, né? E eu até destaquei o versículo 21, né, que diz: Cristo sofreu no nosso lugar, deixando exemplo para que sigamos os seus passos. Então, imitem a sua fé. O ponto aqui é o versículo de 1 Coríntios 11, 1, diz que devemos ser imitadores de Cristo. E o versículo aqui de 1 Pedro 2, do 18 ao 25, especificamente o 20, é que Cristo sofreu em nosso lugar, deixando o exemplo para seguirmos os seus passos. E como eu acabei de falar de João, 1 João 2, do versículo 3 ao 6, especificamente o 6, né? São todos os três, né? Mas especificamente ali o versículo de número 6, olha só. Aquele que diz, o 3, né? Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, a evidência do estar em Jesus é o imitar a Jesus, é o seguir os passos de Jesus. Uma evidência da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, que é a mudança do nosso caráter, a transformação. E é como a palavra do Senhor também diz em 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas e eis que tudo se fez novo. Deus é um Deus de novidade. Deus não é o Deus, não é um Deus de velharia, né? Ele chega na nossa vida e a nossa vida está lá imunda, está lá suja, na escravidão e opressão. E aí Deus vem e senta do nosso lado, Deus vai e começa a caminhar com a gente e a nossa vida permanece do mesmo jeito. Escrava, oprimida, presa, suja. Não, Deus não faz isso. Quando Ele chega, Deus é o Deus que liberta, Deus é o Deus que transforma, e a libertação e transformação de Deus traz vida nova. Ali como também diz em Romanos capítulo 6, para que nós andemos em novidade de vida, porque o corpo do pecado já foi destruído, para que em Cristo Jesus, por Deus, Ele nos faça novas criaturas, e a nossa entrega para Deus seja pelo convencimento que o Espírito Santo já nos fez, pelo batismo que o Espírito Santo, que Deus em Jesus nos deu no seu Espírito Santo, e a nossa vida seja vivida nessa nova mentalidade que o Senhor nos deu, nesse novo caráter que é a cada dia construído nas nossas vidas por Jesus. Então somente o que a gente tem que fazer, e aqui eu deixo essa palavra para que você medite. 1 Samuel capítulo de número 15, versículo 22. Acaso, Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. E essa obediência e submissão, e também essa rebeldia, arrogância e essa rejeição, elas se aplicam para a nossa vida hoje também. Porque o que Deus ele tão somente quer é que a gente obedeça, que a gente se submeta a Ele, né? Assim como está lá
em Hebreus 5, do 7 ao 9, né? E como está aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 3, olha só. A vontade de Deus para nossas vidas é essa aqui, ó. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então o desejo do Senhor é esse, para que a nossa mente esteja em plena conservação e consagração para uma perseverança de devoção pura e sincera ao Senhor. E eu quero encerrar a mensagem deixando esses versículos para vocês, que se encontram aqui em 1 Coríntios 7, a partir do versículo 29 ao 31 e depois também o versículo 35. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. E o versículo 35. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de uma maneira correta em plena consagração ao Senhor. Então que Deus abençoe a vida de vocês com a graça e o conhecimento dele, dando crescimento e amadurecimento a cada dia, porque é isso que a constante renovação de Deus, como está lá em Colossenses 3, 9 e 10, está fazendo nas nossas vidas, e o Espírito Santo vai sempre nos ajudar, né? Inclusive até orar como convém não sabemos, e é Ele que já intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Filipenses 1,6 diz que a boa obra que Ele começou, Ele vai completá-la. Porque Deus, Ele é fiel para prometer aquilo que cumpriu, né? Tão somente ali, como também diz em Hebreus, capítulo de número 10, versículo 19, a partir do 19, olha o que diz. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos.